O versículo sobre a agulha e o camelo, o que significa? A Bíblia contém muitos versículos que desafiam a nossa compreensão e nos levam a refletir sobre nossa vida espiritual e moral. Um dos versículos mais discutidos e por vezes mal compreendidos é o que menciona a dificuldade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Vamos explorar o contexto, o significado e as aplicações desse versículo. O versículo sobre camelo e agulha aparecem em 3 dos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Aqui está a versão de Mateus 19:24, a nova versão internacional, NVI. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Contexto histórico e bíblico. Para entender completamente esse versículo, é crucial considerar o contexto em que Jesus o disse. O versículo faz parte de uma conversa entre Jesus e um jovem rico, registrada em Mateus 19, 16 ao 26. O jovem pergunta a Jesus o que deve fazer para obter a vida eterna. Após mencionar a importância de guardar os mandamentos, Jesus diz ao jovem para vender suas posses, dar aos pobres e segui-lo. O jovem, triste, se afasta, pois tinha muitas riquezas. Analisando a metáfora, existem várias interpretações e teorias sobre o que Jesus quis dizer com um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Interpretação literal. Muitos estudiosos acreditam que Jesus usou uma hiperbole, uma figura de linguagem que exagera para causar impacto. Comparar a entrada de um rico no reino de Deus a um camelo passando pelo fundo de uma agulha seria então uma maneira de enfatizar a grande dificuldade que os ricos enfrentam devido ao apego às suas posses materiais. Erro de tradução. Alguns sugerem que pode ter havido um erro de tradução ao longo dos séculos. A palavra aramaica para camelo, gamla, é muito semelhante à palavra para corda, ganta. Perdão, não sei a pronúncia correta dessas palavras. Segundo essa teoria, Jesus poderia estar se referindo a uma corda grossa passando pelo fundo de uma agulha, ainda uma tarefa difícil, mas talvez mais plausível do que um camelo. Portão de Jerusalém. Outra interpretação sugere que Jesus estava se referindo a um pequeno portão em Jerusalém chamado Fundo da Agulha. Era um portão estreito, onde um camelo só poderia passar se fosse descarregado de sua carga e se ajoelhasse. Isso poderia simbolizar a necessidade de abandonar as riquezas e humilhar-se para entrar no reino de Deus. Significado espiritual. Independente da interpretação específica, a mensagem central do versículo é clara. A riqueza pode ser um obstáculo significativo para a vida espiritual. Aqui estão algumas reflexões sobre o significado espiritual. Desapego material. Jesus ensina que o apego às riquezas materiais pode impedir a entrada no reino de Deus. A riqueza pode levar à autossuficiência e ao orgulho, distanciando da dependência de Deus. Generosidade e altruísmo. Jesus exorta o jovem rico a vender suas posses e dar aos pobres, destacando a importância da generosidade e do cuidado com os necessitados. Isso reflete o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, humildade e dependência de Deus. Assim como um camelo precisaria se ajoelhar e descarregar sua carga para passar por um portão estreito, os ricos e todos nós devem se humilhar-se, reconhecendo sua dependência de Deus, desapegando-se de suas posses. Aplicação práticas para hoje. O versículo sobre a agulha e o camelo continua a ser relevante hoje, especialmente em um mundo onde a busca por riquezas e sucesso material é predominante. Aqui estão algumas maneiras de aplicar essa lição em nossas vidas. Avalie as suas prioridades. Reflita sobre onde você coloca a sua confiança e o que mais valoriza. Suas posses materiais estão competindo com o relacionamento com Deus? Pratique a generosidade. Seja intencional em dar aos necessitados e apoiar causas que promovam o bem-estar dos outros. Isso não apenas ajuda os beneficiários, mas também afasta o foco de si mesmo. Cultive a humildade. Lembre-se de que tudo que você possui é dom de Deus. Cultive uma atitude de gratidão e humildade, reconhecendo sua dependência de Deus em todas as áreas da vida. O versículo sobre o camelo e a agulha é uma poderosa metáfora que nos desafia a reavaliar
nossas atitudes em relação à riqueza e à nossa vida espiritual. Jesus nos chama a desapegar-nos das riquezas materiais, praticar a generosidade e viver com humildade e dependência de Deus. Ao aplicar esses princípios, podemos nos aproximar mais do ideal do reino de Deus e viver uma vida mais significativa e espiritualmente rica. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre finanças pessoais, se inscreva aqui no canal. Aprender sobre educação financeira vai trazer mais dinheiro para você. Juntos, nós podemos construir um futuro financeiro mais leve e próspero, seguindo os princípios bíblicos. Então, aproveita e assista o próximo vídeo aqui no canal sobre 8 hábitos que enriquecem segundo a Bíblia. Que Deus te abençoe.